Item 3, nós estamos votando turno suplementar apenas. Turno suplementar ao substitutivo, é a página 97, ao substitutivo oferecido ao projeto de lei 358 de 2009. Terminativo, altera a lei 8.987 de 13 de fevereiro, lei das concessões e permissões de serviços públicos, para vedar a participação dos ocupantes de mandato eletivo e respectivos parentes até terceiro grau na gestão de empresas concessionárias de serviço público. Autoria, senador Inácio Arruda, relatoria do senador Luiz Henrique. Em 30/10, foi aprovado o substitutivo oferecido ao PLS 358. Estamos submetendo este a turno suplementar, nos termos do disposto do artigo 282 do nosso regimento interno. Coloco em discussão a matéria, que poderão ser oferecidas emendas ao substitutivo até o encerramento desta discussão, como determina o nosso regimento interno. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, devolvo a palavra ao senador Luiz Henrique para suas considerações finais e aí ir a voto. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, muito rapidamente, trata-se de projeto de autoria do senador Inácio Arruda, com um objetivo altamente moralizador. Simplesmente, ele estende o braço da proibição da prática do nepotismo e do fisiologismo às concessionárias de serviço público. Ou seja, o que já se configurou vedação para administração direta e indireta, se estende agora para as empresas concessionárias de serviço público. É projeto altamente moralizador, senhor presidente, por isso mereceu aprovação por unanimidade no turno anterior. Peço a todos os senhores senadores a aprovação do mesmo. Como não foi oferecida nenhuma emenda, o substitutivo é dado como definitivamente aprovado, de acordo com o artigo 284 do regimento interno do Senado. E será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação no Diário do Senado Federal. Senador Vital, me permite só uma observação. A concessionária de serviço público é uma empresa privada que provavelmente participou de uma licitação. Eu não estou entendendo o que existe de moralizador nesse processo. Eu considero o meu voto como abstenção porque realmente eu não consigo entender a profundidade desse processo. O sujeito tem uma empresa privada, participa de uma licitação pública e nós estabelecemos uma proibição em cima disso. Eu vejo isso mais ou menos como desvio. Senador, eu estava conversando agora com o senador Dornelles sobre coisas bem mais imorais que esta. Por exemplo, aumentar a participação de empresas estrangeiras no Banco do Brasil de 20% para 30%. Era 5,5%, passou para 12,5%, para 20%, agora 30%. O que ganha o Brasil com isso? Não é aumento do capital do banco para emprestar dinheiro para a economia brasileira, não é investimento de espécie alguma. E o senador Dornelles me dizia o seguinte: Requião, o dinheiro público, por exemplo, os depósitos judiciais, devem ser depositados necessariamente num banco público. Que banco público é esse com participação estrangeira de 30%? E nós não sabemos nem qual é a participação do capital nacional, que pode estar ao redor de 50%. Seguramente o Banco do Brasil ainda tem 51% das suas ações ordinárias em poder da União. E nós ficamos brincando de proibir parente em empresa privada, concessionária de serviço público. Eu acho que isso é uma diversão, né? Do italiano divertere, desviar do que realmente importa. Então eu me abstenho manifestação do senador Requião. Eu quero informar, de acordo com o artigo 284, o projeto está dado como aprovado porque não foram oferecidas nenhuma emenda ao projeto. Então o turno suplementar está aprovado. Antes de Vossa Excelência voltar a falar, senador relator, eu queria conceder ao senador Pedro Simão, depois ao senador Luiz Henrique, em termos de discussão do que já está absolutamente definido, que é a aprovação em turno suplementar. As matérias recorrentes serão submetidas a plenário. Senador Pedro Simão, com a palavra, Vossa Excelência. Eu vejo a importância dessa matéria e analiso a decisão
que se está tomando. A questão de 2 anos atrás, o senador Suplicy entrou com uma interpelação à mesa do Senado. Porque no que tange ao que diz a Constituição, membros do poder político, parlamentares, não podem ter em emissora de rádio, nem de televisão e nem de jornal. E principalmente quem tem jornal não pode ter rádio, etc. O presidente do Senado mandou o requerimento para essa comissão e eu fui encarregado de ser o relator. Na decisão nossa, praticamente por unanimidade, nós reconhecemos que o artigo da Constituição era claro e tinha que ser executado. Foi para o plenário. O plenário aprovou que fosse para a Comissão de Ciência e Tecnologia. E está lá há 2 anos na Comissão de Ciência e Tecnologia. Um projeto do maior significado que envolve parlamentares que estão aqui no Senado, alguns com 3, outros com 4 emissoras de televisão, alguns com rádio, jornal, rádio e televisão, e, de tanto, a Constituição é clara. E nós não tivemos coragem nem de rejeitar o requerimento apresentado e nem de aprová-lo para que fosse endereçado aos competentes. Por isso eu vejo com interesse e com respeito essa decisão aqui. Eu acho que o Luiz Henrique está correto. Com todo respeito, eu acho que o nosso amigo Requião está exagerando. Mas eu quero lembrar aqui, senhor presidente, que cobraria de Vossa Excelência de nós cobrarmos o requerimento aprovado por essa casa, pela unanimidade dessa casa, e quando foi para o plenário, alguém se levantou e pediu para ir para a Comissão de Ciência e Tecnologia. Imagine, senhor, um requerimento que diz que se cumpra o artigo da Constituição, que diz que parlamentares não podem ter nem rádio, nem jornal, nem televisão, e outro item que diz que quem tem rádio não pode ter televisão, e quem tem televisão não pode ter jornal. No entanto, tem parlamentares com rádio, jornal e televisão, por tudo que é lugar. A nossa decisão tomada aqui, o plenário, com a maior tranquilidade, pediu para ser ouvida a Comissão de Ciência e Tecnologia, e o assunto lá está tão importante, tão profundo e tão sério, que há 2 anos não sai da gaveta da Ciência e Tecnologia. Eu pediria a providência a Vossa Excelência, senhor presidente. Determina a Secretaria que as providências solicitadas pelo senador Pedro Simon sejam imediatamente cumpridas. Com a palavra, senhor relator, para suas considerações. Na verdade, senhor presidente, nós temos observado casos de absoluta imoralidade na contratação de empresas concessionárias de serviço público. Casos em que a empresa pertence ao administrador, é operada por parentes seus. O projeto é absolutamente moralizador porque estabelece uma regra na licitação. Aprovada esta lei, ficará claro que o licitante, no processo de concessão, não poderá ser parente até o 2º grau. Então, eu creio que o projeto aperfeiçoa as instituições nacionais já existentes no combate ao nepotismo. E por isso, eu gostaria de contar, inclusive, com o voto do meu companheiro, meu amigo Roberto Requião. Até porque o projeto vai exatamente na mesma direção das convicções de Sua Excelência. Até o plenário, o senador Requião terá tempo suficiente de reavaliar. Me permita um minuto só. Eu vejo o absurdo disso, senador Luiz Henrique, porque seria essa medida é exatamente a mesma que proibir um parente de um parlamentar de fazer concurso público. Não pode fazer concurso público. E todo mundo pode fazer concurso público. Passa pelos seus méritos, sendo parente ou não. O seu filho amanhã não pode ser juiz. Não pode ser procurador do Estado, não. Dentro desse raciocínio, que um parente não pode ser diretor de uma concessionária,
É uma licitação pública e o concurso também é um processo público de seleção. Eu não vejo muito sentido nisso. Ok, vamos. Essa matéria vai a plenário e será motivo de discussão lá.